Na aula de hoje, eu vou resolver 10 questões envolvendo frações e números decimais. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver os problemas antes de ver a solução. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático, e esse canal ele foi criado com o objetivo de te ajudar a realizar o seu sonho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar. Assinalar a alternativa que apresenta um número decimal correspondente à fração 38/5. Para responder essa questão, basta pegar 38 e dividir 38 por 5. 38 dividido por 5 dá 7, porque 7 vezes 5 é 35. 38 menos 35, olha, sobra um resto 3. Como o 5 ele não cabe dentro do 3, eu desço aqui um 0 e acrescento vírgula. 30 dividido por 5 é 6, porque 6 vezes 5 é 30. Fazendo essa diferença, o resto dá 0 e a divisão ela termina aqui. Então, ao dividir 38 por 5, a gente encontra 7,6. A alternativa correta, portanto, é a letra D. E se que uma fração pode ser representada na forma de um número decimal ou de percentual. E ao contrário, o número decimal ou percentual pode ser representado na forma de uma fração. Qual fração pode representar o número 0,375? Para a gente representar números decimais finitos na forma de fração, é muito simples. Vou pegar como exemplo aqui o número 0,72. Eu tenho duas casas decimais, dois números depois da vírgula. Então, a fração associada a esse número decimal vai ser 72, ou seja, o número que aparece depois da vírgula, dividido por um múltiplo de 10. Nesse caso aqui, olha, dividido por 100. Percebam que a quantidade de zeros que aparece no denominador coincide com a quantidade de números decimais, ou seja, de algarismos que aparecem depois da vírgula. Então, para encontrar a fração associada ao número 0,375, é muito simples. Eu vou pegar 375 e dividir por 1000. Pronto, essa é a fração associada a esse número decimal. Nas alternativas, a gente não tem a fração representada dessa forma. Não tem problema, a gente consegue simplificar essa fração. Percebam que 375 e 1000 são divisíveis por 5, então posso dividir o numerador por 5 e o denominador eu também posso dividir por 5. Quando eu pegar 375 e dividir por 5, eu encontro aqui, olha, 75 e 1000 dividido por 5 dá 200. Eu ainda não tenho nenhuma alternativa que apresenta essa fração. Eu ainda consigo dividir por 5. Vou dividir 75 por 5 e vou dividir 200 por 5 novamente. Fazendo essa divisão, olha, a gente encontra 15 sobre 40. Vamos bater o olho lá nas alternativas. Não tem nenhuma alternativa que traz essa fração. 15/40. Eu ainda posso dividir por 5. Dividindo por 5 novamente o numerador e o denominador, a gente encontra aí, olha, 15 dividido por 5 é 3, 40 dividido por 5 é 8. Aqui já não dá mais para simplificar. Essa é uma fração irredutível. Isso porque 3 e 8 são primos entre si. Então, 3/8. Opa, tem alternativa lá, a alternativa correta é a letra C. Então, lembrem-se disso. As frações possuem outras frações que são equivalentes a ela, beleza? Nesse caso, olha, a fração equivalente a 375 sobre 1000 é 3/8. A alternativa correta é a letra C. O resultado da expressão racional 7/12 mais 2/9 é um erro muito comum quando vocês tentam somar aí frações que possuem denominadores diferentes, é pegar lá 7/12 mais 2/9. Aí você vai lá e soma, olha, 7 mais 2 é 9, 12 mais 9
é 21. Você ainda lembra que essas frações elas podem ser simplificadas, porque 9 e 21 são múltiplos de 3, isso é a mesma coisa que 3 sétimos, e teria uma alternativa lá para você marcar, que seria A, né, que é a alternativa incorreta. Então, não é dessa maneira que a gente resolve frações, adição ou subtração de frações que possuem denominadores diferentes. A estratégia vai ser a seguinte, gente. Eu tenho aqui a fração 7/12 mais 2 nonos. Eu estou interessado em encontrar frações equivalentes a essas que possuem o mesmo denominador. Então, para eu achar um denominador em comum dessas duas frações, eu vou tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, vou calcular aqui o MMC de 12 e 9. Aí eu começo dividindo pelo menor primo, que divide qualquer um desses números, no caso é o 2, fico com 6 e 3, por 2, ou melhor, com 6 e 9, por 2 eu fico com 3 e 9, por 3 agora 1 e 3, e por 3, 1 e 1. O mínimo múltiplo comum vai ser o produto desses números, aqui dá 4, aqui dá 9, 4 vezes 9 é 36. Então, vou colocar 36 aqui e 36 aqui. O pensamento agora, o passo agora é o seguinte. Eu vou pegar 36, vou dividir 36 por 12 e depois vou multiplicar esse resultado com o numerador aqui. Então, olha, 36 dividido por 12 é 3. 3 vezes 7, 21. Então, aqui vai vir o 21. O processo vai ser o mesmo com o outro número, olha, está no denominador. Vou pegar 36 e vou dividir por 9. 36 dividido por 9 é 4, e eu vou multiplicar esse resultado por 2. Então, 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 2, 8. Então, daqui, olha, eu tenho que a fração, a soma, né, dessas duas frações que possuíam denominadores diferentes vai ser igual a 36, e o numerador eu vou ter aqui o número 29. Percebam, gente, que a fração 7/12 é a mesma fração 21 sobre 36. São frações equivalentes. E a fração 2 nonos é a mesma fração 8 sobre 36avos. Então, agora sim, eu posso somar os numeradores. E percebam que os denominadores, olha, eu só mantive eles. A gente só soma os numeradores. Então, a alternativa correta vai ser aquela que traz a fração 29/36avos, que é a letra E. Questão legal, né? Bora continuar. Do número total de camisetas colocadas em promoção por uma loja, 2/5 eram de cor azul, 1/3 eram verdes e o restante, 32 unidades, eram brancas. O número total de camisetas colocadas em promoção era igual a... Então, beleza, olha, a questão falou que 2/5 das camisetas que foram colocadas em promoção eram azuis, 1/3 eram verdes e o restante eram da cor branca. Primeira providência é somar aí a fração correspondente às camisetas azuis e às camisetas verdes. Então, como as frações elas possuem denominadores diferentes, a gente tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores, 5 e 3. Como 5 e 3 são números primos, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto entre eles, então vai ser 15. Então, 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1 é 5. Então, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. 6 mais 5 é 11/15. Então, 11/15 corresponde às camisas de cor azul e verdes que foram colocadas na promoção. O enunciado falou para a gente que o restante são camisas brancas, né, unidades brancas aqui. Isso corresponde a 32 unidades. Gente, se 11/15 são de camisas azuis e verdes, o que corresponde aí à fração das camisas brancas que foram colocadas em promoção
vai ser 4 quinzeavos, né? Porque 15 quinzeavos é um inteiro. São todas as camisas colocadas em promoção, de todas as cores. Se eu subtraio de 11 quinzeavos, que são as camisas de cor azul e verde, sobra aí, olha, 4 quinzeavos. Então, 4 quinzeavos é a quantidade de camisetas brancas que foram colocadas na promoção. O enunciado falou para a gente que 4 quinzeavos corresponde a 32 unidades, né? Show de bola, olha. Se 4 quinzeavos, gente, corresponde aí a 32 unidades, fica fácil ver que 1 quinzeavos vai corresponder a 8 unidades. Essa informação ela é fundamental para a gente finalizar a questão. Olha, 4 quinzeavos é 32 unidades. O que eu fiz foi pegar 32 e dividir por 4. 32 dividido por 4 dá 8. Né? Então, 1 quinzeavos, né, uma parte aí das 15 que a gente dividiu, corresponde ao número 8. Então, 8 camisas corresponde a 1 quinzeavos. Como eu quero saber o total de camisetas, né, que foram colocadas na promoção, é muito simples. Né? Eu estou interessado em 15 quinzeavos. Vou trocar de cor aqui, ó. 15 quinzeavos. Então, para a gente responder isso, basta pegar 8 e multiplicar 8 por 15. Né? 8 vezes 15, olha, 2 dá 30, 4 vezes 30 dá 120. Então, vão ser 120 camisetas. A alternativa correta é a letra A. Então, muita atenção para não errar. Olha, a gente somou aqui as frações correspondentes às camisetas azuis e verdes, deu 11 quinzeavos. O restante foram camisetas brancas, que corresponde a 4 quinzeavos. E 4 quinzeavos são 32 unidades. Opa, se 4 quinzeavos são 32 unidades, quer dizer que 1 quinzeavo são 8 unidades. Como ele quer saber o total de camisetas que foram colocadas na promoção, ou seja, todas elas, que corresponde a 15 quinzeavos, é um inteiro, eu tenho que multiplicar 8 vezes 15, né? 8 vezes 15 está 120. Muita atenção. Alternativa correta, letra A. Carlos, após percorrer 2/7 do percurso de carro, parou para se alimentar. Sabe-se que o percurso total que ele pretende realizar é de 714 quilômetros. Quantos quilômetros Carlos ainda tem que percorrer para realizar todo o percurso? Então, o Carlos, gente, ele já percorreu aí 2/7 da distância. E falta para ele percorrer uma distância aí correspondente a 5/7. Beleza. Só para ilustrar, vamos representar aí essa distância como uma região aqui, ó, retangular. Eu vou dividir essa região aqui, ó, em 7 partes. Deixa eu melhorar o desenho aqui. Beleza, em 7 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que essas regiões sejam todas iguais, viu, gente? De mesmo tamanho. Então, dividir aqui em 7 partes, olha. A gente sabe que ele já percorreu 2/7. Então, essa região aqui ele já fez, olha. Esse trecho aqui ele já percorreu. Isso corresponde a 2/7. E ainda falta para ele percorrer aí, olha, essa distância aqui, ó, 5/7 do percurso. E a gente sabe que esse percurso total aqui, ó, toda essa distância, corresponde a 714 quilômetros. Então, beleza, olha, para responder essa questão, o que a gente pode fazer? Tem mais de uma maneira da gente encontrar a resposta. 714 é todo o percurso. Então, vou pegar 714 e vou dividir 714 7. São as 7 regiões ali, ó. 714 dividido por 7, olha, 7 por 7 dá 1, 1 vezes 7 menos 7 dá 0. Deu 0 aqui, toma cuidado, a gente tem que fazer essa divisão. 0 dividido por 7 é 0,
0 vezes 7 é 0, vem o 0 para cá. Aí eu desço um 1, o 7 não cabe no 1, depois desço 4. 14 dividido por 7 é 2. Então, 714 dividido por 7 dá 102. Então, cada região dessa aqui, olha, corresponde a 102 quilômetros. Então, cada trechozinho desse aqui corresponde a 102 quilômetros. Como o enunciado está interessado no percurso que ele ainda tem que fazer, né? No caso, 5 sétimos, é só eu multiplicar 102 vezes 5. Então, vou fazer 102, ou melhor, 5 vezes 102. Fazendo esse produto aqui, a gente encontra 510 quilômetros. Então, a alternativa correta vai ser a letra D de dado. Questão legal, né? Bora continuar. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Dessa forma, você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar mais alguns problemas. Tânia distribuiu uma caixa de doces para os alunos que haviam comparecido à aula de sábado. João recebeu 3/9 dos doces, Luiz 2/24, Carlos 1/12, o André ele recebeu 5/12 e a Maria 4/16. Quem recebeu mais doces da professora Tânia? Primeiro passo aqui, gente, vamos tentar simplificar, ou melhor, vamos simplificar essas frações. A fração 3/9, a gente pode simplificar ela, escrever ela da seguinte maneira, olha, 3/9 é a mesma coisa que 1/3. Eu dividi tanto o numerador quanto o denominador por 3. Então, essa foi a quantidade de doces que o João recebeu. Então, a quantidade de doces que o Luiz recebeu é a mesma coisa que 2 sobre 24 avos, que simplificando é a mesma coisa que 1/12. A quantidade de doces que o Carlos recebeu já está aqui na forma irredutível, é 1/12, vou representar aqui embaixo, olha, 1/12. A quantidade de doces que o André recebeu, vai ser igual a 5/20, que simplificando é a mesma coisa que 1/4. Eu dividi o numerador e o denominador por 5. E por último, a Maria. A Maria, ela recebeu uma fração aí de 4/16, que simplificando é a mesma coisa que 1/4. Então, vamos olhar para essas frações que estão na forma irredutível. Então, essa aqui, olha, é a quantidade que João recebeu, é 1/3. 1/12 é a quantidade que Luiz recebeu. O Carlos recebeu 1/12 também, ou seja, a mesma quantidade que o Luiz. A Ana recebeu 1/4. E a Maria também, ou melhor, o André recebeu 1/4 e a Maria também recebeu 1/4. O enunciado está interessado naquela pessoa que recebeu mais doces da professora Tânia. Gente, muita atenção, porque quanto menor for o denominador, maior é o número. Então, se eu pego 1 inteiro e divido em 3 partes, essas partes serão maiores do que se eu pegar, por exemplo, esse mesmo inteiro e dividir por 4, né? Pensa lá, eu tenho um tamanho de pizza fixa e eu quero dividir uma pizza para 3 pessoas. Cada pessoa vai comer uma fatia maior da pizza do que se eu pegar essa mesma pizza e dividir para 4 ou para 12 pessoas. Então, quem recebeu mais doces da professora Tânia foi o João. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Ao transmitir dados num computador, um supervisor verificou que era necessário realizar o produto entre os números x igual a 0,333 reticências e y, que é igual a 0,777 reticências, pois o dispositivo só admitia números na forma fracionária, na forma de fração. Nessas condições, a fração correta a ser transmitida é: toda dízima periódica
ela possui uma fração associada a ela. Essas frações, inclusive, recebem um nome. São chamadas de frações geratrizes. Seguinte, para a gente determinar a fração geratriz de uma dízima periódica, é muito simples, olha. Vamos supor que eu chame de x o número 0,333 reticências. E eu vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui por 10, olha. Então, vou ficar com 10x igual a 3,333 reticências. Percebam que quando eu multipliquei o lado direito aqui por 10, um desses números veio para antes da vírgula aqui, né? Agora eu vou fazer a diferença do número de baixo pelo de cima. Subtraindo 10x menos x dá 9x. 3 menos 0 é 3. 3 menos 3 é 0. 3 menos 3 é 0. 3 menos 3 é 0. E assim sucessivamente. Daqui eu tiro, gente, que x vai ser igual a 3 nonos. Eu passo 9 para o outro lado dividindo. Ou seja, 3 nonos é a fração que dá origem à dízima periódica 0,333 reticências. Pode pegar a calculadora aí e testar, que é exatamente esse número que você vai encontrar. Bom, eu fiz isso aqui só para demonstrar o que eu vou utilizar para poder transformar esses dois números em frações. E é muito simples, olha. O número 0,333 reticências, como eu só tenho um número que faz parte do período aqui, a fração geratriz associada a essa dízima periódica vai ser 3 nonos. A ideia vai ser a mesma com o número 0,777 reticências. A fração geratriz associada a essa dízima periódica é 7 nonos. Só a título de curiosidade, se eu tivesse uma dízima periódica assim, por exemplo, 0,13 reticências, né? O número 13 é que faz parte do meu período aqui. Então, a fração geratriz associada a essa dízima periódica vai ser 13 dividido por 99, tá? Isso tudo é muito simples, é muito fácil demonstrar essa equivalência também, essa igualdade. Beleza, eu estou interessado no produto dessas frações, né? Então, vou precisar multiplicar 3 nonos com 7 nonos. Só que 3 nonos, gente, eu posso simplificar ainda. Olha, 3 nonos é a mesma coisa que 1/3. Então, vou usar 1/3 que vai ficar mais fácil de efetuar esse produto aí. Então, vou multiplicar 1/3 com 7 nonos. Então, 1/3 é x vezes y, né? Eu quero o produto desses números. X vezes y é igual a 1/3, que representa o valor de x, que multiplica 7 nonos. Bom, fazendo esse produto aqui, olha, 1 vezes 7 é 7, 3 vezes 9 é 27. A alternativa correta, portanto, é a letra E. A distância entre a casa de João e o local de trabalho é de 4,2 quilômetros. Após sair de casa e percorrer 3/7 dessa distância, João para em um posto de combustíveis. A distância que ainda falta para João chegar ao trabalho é... Então, o João, gente, já percorreu 3/7 da distância. E ele ainda precisa percorrer 4/7, que é o que falta para dar o inteiro. Só para ilustrar, fica mais fácil da gente enxergar também, vamos supor que eu divida essa região aí, né, a distância que ele tem que percorrer, em 7 partes. Vou fazer um desenho aqui bonitinho. Então, eu tenho lá um retângulo e eu vou dividir em 7 partes. 3, 4, 5. Em 7 partes aí, vamos supor que essas partes sejam todas iguais. O João, ele já percorreu aí 3/7, essa distância que ele já percorreu, ó. Então, falta ele percorrer mais 4 quadradinhos desse, 4 regiões, né? Então, é mais que a metade que ele tem que percorrer ainda. Então, para a gente descobrir quanto vale cada região dessa que eu dividi, basta pegar 42, 4,2 e dividir 4,2, olha, por 7. Gente, 42 dividido por 7
é 6, né? Porque 6 vezes 7 é 42. Só que aqui eu tenho 4,2 dividido por 7. Quando eu pegar 4,2 dividido por 7, em vez de dar 6, isso vai dar 0,6 quilômetros. Então, cada região dessa aí corresponde a 0,6 quilômetros. Então, beleza, olha. Então, cada quadradinho desse representa 0,6 quilômetros, 0,6 quilômetros. Aqui também é 0,6 e aqui também é 0,6. Eu quero saber o tanto que ele ainda tem que percorrer. Então, é só multiplicar 4 vezes 0,6. 4 vezes 6 é 24. Então, vai ser 2,4 km. A alternativa correta vai ser a letra E. Questão legal, né? Bora continuar. João gastou 3/7 da quantia que levou para gastar no shopping e lhe sobraram R$ 120. Logo, o valor que João levou para gastar no shopping era em reais. Beleza, gente. O João, ele gastou aí no shopping, né, 3/7 da quantia que ele levou. Então, se ele gastou de 3/7, ele ainda tem no bolso dele 4/7. Então, ele gastou 3/7, esse foi o valor gasto por João. Ele ainda tem uma quantia lá, olha, de 4/7, e o enunciado informou para a gente que esse valor é de R$ 120. Quero saber quanto que ele levou para o shopping, né? Antes de gastar, quanto ele tinha no bolso. Se 4/7 corresponde a 120, a primeira providência é saber quanto que vale aí 1/7. Eu determinar a quantia correspondente a 1/7, é só eu pegar 4/7, né, e dividir por 4. Quando eu pego 4/7 e divido por 4, eu tenho 1/7. Ou seja, 120 dividido por 4 é 30. Então, 120 dividido por 4 é R$30. Opa, R$30 corresponde a 1/7. Quando ele foi ao shopping, ele tinha toda a grana, né? Todo o dinheiro, ele não tinha gasto ainda os 3/7. Então, ele tinha 7/7 da grana. Então, o valor total que ele tinha antes de ir ao shopping é de 7 vezes 30. Fazendo esse produto aqui, ó, a gente encontra R$210. A alternativa correta, portanto, olha, vai ser a letra A. Ele tinha uma quantia menor que 220. As outras alternativas a gente pode descartar todas, né? Entre 220 e 230, 230 e 240, maior que 250, falso. Alternativa correta, letra A. Durante a entrega das notas em uma sala de aula, o professor informa que 1/3 dos alunos fizeram a prova, alcançaram notas acima de 80 pontos. 3/5 obtiveram notas entre 50 e 80 pontos, e que apenas 4 alunos ficaram com pontuação abaixo de 50. Qual é o total de alunos que fizeram esta prova? Então, a primeira providência aqui, gente, é somar a fração que representa os alunos que obtiveram notas aí maiores que 80, que é 1/3, com aqueles alunos que tiveram notas entre 50 e 80 pontos, que corresponde a 3/5. Então, somando essas frações, olha, elas possuem denominadores diferentes, mas esses denominadores são números primos entre si. Então, o mínimo múltiplo comum é 15. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1 é 5. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, somando aqui, olha, 15, ou melhor, 5 mais 9, eu fico com 14 quinzeavos. Então, 14 quinzeavos representa a fração dos alunos que tiraram notas acima de 80 pontos ou aqueles alunos que tiraram notas entre 50 e 80 pontos. Então, se 14 quinzeavos corresponde a essa turma, 1 quinzeavos são aqueles alunos que tiraram notas menores que 50 pontos. E o enunciado falou para a gente, olha, que foram 4 alunos que tiraram notas menores do que 50 pontos. Então, 1 quinzeavos corresponde a 4. O enunciado está interessado no total de alunos. Para eu determinar o total de alunos, que é 15 quinzeavos,
a única continha que a gente precisa fazer é multiplicar 15 vezes 4. Fazendo esse produto aqui, olha, a gente encontra 60 alunos. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, então não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like também, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então valeu aí, até o próximo vídeo, tamo junto!